Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de materiais, tem transcrições de vídeo, guia de estudo, que trazem uma visão bem crítica, né, sobre a chamada trama golpista no Brasil, Uhum. e focam muito no impacto da delação do Mauro Cid. Isso. Nossa ideia aqui é investigar a fundo estes argumentos, sabe? Ver as alegadas inconsistências que essas fontes levantam sobre a investigação toda. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. O material que a gente analisou, ele foca em questionar a narrativa oficial, né? Apontando o que eles veem como fragilidades, como contradições mesmo. A análise sugere que o CID, que seria uma peça-chave para a acusação, pode ter, na verdade, complicado as coisas para os investigadores. Pelo menos na visão dessas fontes, claro. Uhum. E um ponto assim que salta aos olhos logo de cara nessas fontes é uma suposta contradição do Cid sobre aquela pressão no general Paulo Sérgio. Ah, sim. A delação, pelo que dizem, mencionaria essa pressão para um relatório mais duro sobre as urnas, né? Mas essas fontes citam o áudio do próprio Cid, onde ele parece mais tranquilo, falando para o general que o Bolsonaro não estava preocupado com prazo nem nada. Como é que as fontes lidam com isso? Pois é, aí que está um ponto central para essas fontes. Elas veem nisso uma inconsistência bem forte, sabe? Argumentam que essa dualidade, ela meio que abala a credibilidade da versão da delação. E essa linha de questionamento continua em outra peça importante, a famosa minuta do golpe. A minuta? Isso. O material aponta uma diferença, assim, significativa entre o documento que o ministro Alexandre de Moraes e a PGR descreveram aquele que teria sido achado no celular do Cid e o jeito como o próprio Cid descreveu um documento que ele recebeu. Certo. E como é que o Cid descreveu esse documento, então, segundo essas fontes? Olha, ele teria dito que era uma coisa muito mal escrita, sabe? Um papel que ele nem lembrava direito de ter recebido, que não deu a menor importância. As fontes chegam a dizer que o documento que está lá nos autos mesmo, nas páginas que o Moraes cita, seria essa versão aí, que o Cid minimizou. E não a tal minuta ameaçadora que foi descrita no início. Nossa. Uma das fontes até usa a palavra bizarro. Fica a pergunta, né, segundo eles, qual documento, afinal, está valendo como prova. Entendi. Então não são só dúvidas sobre o que foi dito ou o que está nos documentos. As fontes também criticam bastante os procedimentos da investigação em si. Sim, e muito. Apontam, por exemplo, uma suposta violação da cadeia de custódia. Ou seja, aquela garantia de que a prova não foi mexida antes da perícia oficial, né? Certo. No caso do celular do Coronel Naime, a análise técnica, segundo essas fontes, teria mostrado que acessaram o aparelho antes. Isso, para eles, compromete totalmente a evidência. E criticam também o jeito como o Cid foi interrogado, aquele sistema presidencialista. E por que essa crítica ao método de interrogatório? O que tem de errado com ele, na visão das fontes? Bom, eles argumentam que é um método que a lei processual penal já considera ultrapassado desde 2008, né? A lei hoje permite que as partes perguntem direto para a testemunha. Aí sugerem que usar esse método mais antigo pode ter sido uma forma de, talvez, controlar mais o interrogatório, as perguntas que eram feitas e, quem sabe, até as respostas do Cid. Interessante essa leitura. E sobre a ideia geral de um plano, de grupos radicais organizados? O que as fontes dizem que o Cid falou sobre isso? Então, aqui também, de acordo com o material que a gente viu, o Cid teria meio que jogado água fria nessa ideia de conspiração organizada. Ah, é? É, teria descrito o pessoal mais como bravateiros isolados, sabe? Conversas informais, tipo conversa de zap, e não um grupo com um plano definido, coeso. E reforçou, segundo consta, que o Bolsonaro sempre falou em agir dentro das 4 linhas da Constituição, que nunca deu sinal verde para nenhuma aventura de golpe. E ele chegou a dizer que não tinha provas para algumas coisas que afirmou na delação. Sim, as fontes destacam isso também, que o Cid teria admitido não ter prova concreta para algumas coisas, como aquela história de que o general Braga Neto era o elo com os manifestantes lá nos acampamentos. Isso, na visão das fontes, enfraquece mais ainda, né, a narrativa da acusação. Tá. Então, juntando tudo isso que as fontes levantam, as contradições do Cid, a desqualificação da minuta, os problemas com a cadeia de custódia, o método de interrogatório, a minimização dos grupos,
qual é a conclusão a que esses materiais chegam? Olha, a conclusão que essas fontes apresentam é bem dura. Elas chegam a chamar a investigação de farsa, de pescaria probatória, aquele termo fishing expedition, né? Dizem que consumiu recursos, tempo, falam em 2 anos perdidos com o objetivo principal que seria político. Tornar o Bolsonaro inelegível, neutralizar um adversário. É uma visão bem forte mesmo, vinda dessas fontes que analisamos. Elas basicamente sugerem que a testemunha principal, em vez de fortalecer o caso, acabou criando mais perguntas e que as bases do processo, as provas, estariam comprometidas. O Mauro Cid não sai como o delator que entrega tudo, mas sim como alguém cujas declarações e, e as supostas contradições acabam minando a própria acusação que ele deveria ajudar a construir, né? Fica então a reflexão que essas fontes propõem, né? Se a testemunha que era vista como crucial se contradiz, se provas importantes são questionadas na forma e no conteúdo, e se os próprios procedimentos são colocados em dúvida, qual é a solidez real que sobra para a narrativa oficial dessa investigação? É algo para a gente pensar a respeito.